Estamos no Opinião em Debate. Estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV. Estamos no terceiro bloco. E eu queria agora ler mais uma frase para vocês aqui, especialmente para vocês aqui. Um político honesto é aquele que, quando comprado, permanece comprado. Simon Cameron. É forte, né, Roberto? É forte. Você escolheu três frases aí, muito forte, né? É nosso diretor aqui. Foi o Gustavo Viedo que passou isso aqui hoje. Bem escolhido e bem provocante, né? Mas eu queria, como eu prometi, eu queria começar aqui por Sérgio. Uma pergunta a você, Sérgio. Você, na condição que você foi prefeito, mas abrindo-se um parêntese bem claro, de que foi um momento em que a gente não tinha os portais, ainda não existiam os portais, e não tinha os recursos de internet tão válidos. Mas eu queria informação sua. A máquina é emperrada propositalmente? Tem muita gente emperrando a máquina para que ela não viabilize, não funcione. O que você encontrou por lá? Hoje, qual a revelação que você pode fazer? Não, olha, existe a lei das licitações, a lei 8666, e que dispõe sobre todas as licitações, concorrências públicas. O que a gente tem que entender é o seguinte: a sociedade, acho que o ser humano, ele é ansioso, ele quer as coisas de uma velocidade muito grande. E o poder público, ele não responde nesta mesma velocidade, muitas vezes, em função da legislação, do cumprimento das obrigações legais. Você tem que licitar, ou uma modalidade de carta-convite, ou concorrência pública, ou tomada de preço. Isso demanda um certo tempo, tem toda uma burocracia a ser cumprida. Então, às vezes, quando você quer construir um posto de saúde ou uma escola, você não constrói na mesma velocidade que se eu tivesse uma empresa privada, eu quero construir uma escola próxima à minha empresa, eu vou lá e construo em 2 tempos, é só o teu recurso disponível. Mas te interrompendo, ela é emperrada propositalmente? Não, eu acho que é a questão de planejamento. A sociedade é uma questão de educação, de hábito, você ter uma interação com a sociedade e demonstrar para ela que existem mecanismos de controle, existem mecanismos legais que nós temos que obedecer, e por isso que a coisa não sai na velocidade que está querendo. Agora é uma questão de planejamento. A rede municipal de saúde, falta muito remédio. A questão de você saber quais são as demandas de todo o município, as demandas dos postos, as demandas dos hospitais, em todos os itens de remédio, e aí você vai e faz um planejamento para comprar, faz uma compra. O fato importante, que eu acho que é interessante que o espectador reflita em casa, por ser um dinheiro de terceiro, como você disse, eu não faço o que quero na hora que quero. Eu tenho que ter registros. Isso. Eu posso fazer uma reforma na minha casa e ao final eu não sei quanto gastei. Claro. Eu comprei o tijolo num lugar, o cimento em outro, um a prazo, outro à vista. E o problema é meu, se eu quis contabilizar ou não. No serviço público não é assim. Eu tenho que dar oportunidade a todos os fornecedores, eu tenho que dar oportunidade a todos os prestadores de serviço que estiverem de acordo com a lei, eu tenho que fazer todos os registros das anormalidades durante esse período, e isso leva à burocracia. Ao ter a burocracia, existe sempre o risco do burocrata criar uma dificuldade para vender uma facilidade nas diversas instâncias de governo, nos 3 níveis de governo. Esse burocrata é que pode, com essas dificuldades, oferir vantagens. E para isso o controle nos diversos níveis, é por isso que as prefeituras, os órgãos todos passaram a adotar os seus controles internos, que às vezes é só para responder às auditorias dos tribunais de alçadas superiores, né, para dar uma arrumada, uma maquiada no que é feito internamente. Mas às vezes ela exerce um controle, porque alguém montou um processo e precisa andar, porque precisa fazer um atendimento, não vai ser possível fazer a licitação, e pela lei 866, em situações de emergência, eu posso fazer aquela compra em situação emergencial para atender aquilo com um parecer do procurador e etc. Se isso está se repetindo, a emergência não se justifica mais. Então, na verdade, o auditor é para arrumar essas coisas. Então, nesse sentido, até a quantidade, o Sérgio acho que pode dar testemunho, porque eu acho que quando ele estava no governo, foi exatamente quando começou a lei 866, que eu acho que ela é de 94, sim, 95, 94. E você vê que ela está sendo aperfeiçoada até hoje, né? Tanto que os leilões, os registros de preço são coisas recentes, que aliás está trazendo uma inovação impressionante, como é que reduziu o preço de alguns itens de compra e de alguns serviços depois que você estabelece esse mecanismo que a internet e a informática possibilita. Então, há avanço nisso. Agora, as máquinas públicas, elas também
não estão dotadas de um pessoal com competência para fazer isso. Aí sim, eu vou concordar com você plenamente que tem alguns gestores trabalhando para que seja assim. Para que a máquina pública não contrate pessoas, técnicos, competentes, atualizados, informados, para fazer com que os mecanismos de controle, a burocracia, ela esteja a favor do cidadão. Não funcione ou funcione mal. Para poder fazer a dificuldade para vender a facilidade. Ou seja, o que está acontecendo hoje, me parece, que a forma de contratação de pessoal no serviço público não tem por interesse primordial o bom funcionamento dela, né? Existem outros interesses e você vê, você não tem um concurso público, qual é a forma de contratação, por exemplo, no nosso município, né? Nós temos concurso público, aquelas pessoas que já estão lá dentro também, antigas, sofrem, têm à sua disposição algum meio de qualificação, de atualização, de se atualizar, há investimento na mão de obra. A gente que trabalha em controle social, que a gente vê muito, aí eu falo toda a experiência do observatório, pelo país todo, não só daqui de Campos, é que a corrupção, na verdade, ela está espalhada, mesmo em instância de governo, em todos os níveis. Às vezes, várias secretarias, o aparato burocrático, ele não funciona de maneira técnica e eficiente, muito pelo contrário. Ele é capaz de desvirtuar todo o sistema, mesmo que na administração você tenha algum projeto que esteja interessado em fazer algo de mais rigor técnico, eficiente, fazer aquela burocracia funcionar. A experiência que a gente teve com o observatório, quando ele começou a funcionar em algumas cidades no sul, inclusive, era que o observatório ele auxiliava o trabalho do gestor. Assim que nós começávamos o trabalho de fiscalização e no controle de licitações, o gestor ele passava a perceber falhas e vícios os observatórios são importantíssimos que ele não identificava, que ele não sabia que ocorriam na sua administração. Olha, o último concurso público geral, eu fico à vontade de falar também, o último concurso público geral para a prefeitura foi feito em 96, quando eu era prefeito dessa cidade. Geral, para todos os níveis da prefeitura. E eu acho que isso aí é fundamental quando o Roberto coloca essa questão de nós colocarmos pessoas capacitadas, pessoas afinadas com aquilo com o que elas estão exercendo dentro da administração pública. E existe sim o que o Roberto colocou, essa questão das pessoas criarem as dificuldades na engrenagem pública, e aí em todos os níveis, todas as esferas, entendeu? Para depois colher. É o famoso criar dificuldade para colher facilidade, entendeu? Agora, o gestor ele é importante no aspecto de cobrar mesmo, com o seu secretariado, com o pessoal que trabalha com a sua equipe, de fazer com que essas coisas, que tem que ter vontade política do gestor para que essas coisas também não aconteçam. E claro, tem os mecanismos de controle, tem os observatórios, tem a sociedade civil organizada, tem as leis, tem os tribunais de contas, que você tem que se reportar, você tem que dar satisfação aos tribunais. Tudo isso funciona. Agora, é importante que este gestor, entendeu, esteja imbuído no propósito de que aquela máquina funcione bem e que se existe algum desvirtuamento de conduta, que ele puna rigorosamente. Esse é o papel do gestor. Sérgio, eu não quero deixar passar a oportunidade, já te interrompi uma vez, mas vou na segunda, que a gente não pode passar batido em relação a um ponto que é mãe da maior parte das corrupções na gestão pública, que é o financiamento de campanha. Também. Porque essa é a grande justificativa que acaba se tendo, e aí isso acaba sendo um motivo pelo qual o gestor não faz o concurso, não estimula o aperfeiçoamento da máquina e uma série de outros, porque ele quer se manter no poder, e para se manter no poder ele usa os financiamentos de campanha, e o financiamento de campanha é criar facilidade para os seus financiadores. Não vejo saída para isso sem que a gente estabeleça no país o financiamento público. O gato correndo atrás do rabo, é o gato correndo atrás do rabo. Mesmo que o financiamento... E aí a gente teria que falar na famosa reforma política. Política, né? Sem dúvida. E resolveria não só essa questão, como também eu acho que resolveria uma outra questão, que é essa que já foi colocada pelo Sérgio Mendes, do descrédito da população na eleição. Porque é claro que a gente faz um trabalho de que o eleitor deve comparecer e tal, mas hoje é muito difícil você vender isso para o eleitor num sistema político como o nosso, por exemplo, como aconteceu em São Paulo, em que se elegeu com milhões de votos uma figura pública reconhecidamente homossexual que faleceu, e quem assumiu em seu lugar foi um homem
extremamente conservador e homofóbico. É verdade. Entendeu? Então, o nosso sistema Nem a classe ele representou seu Pois é. Então, nós hoje, nosso sistema político tem essas distorções e que sem uma reforma política que corrija essa questão, que venha trazer, implantar esse financiamento público de campanha, eu acho que isso aí, junto com o que o Lucas já falou lá, de investimento em educação, seria realmente um começo para a gente começar a resolver essa questão da corrupção no nosso país. Mas, em relação à reforma política, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, tudo bem, o sistema proporcional de ficha aberta, ele tem lá seus vícios, tem. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo discutido no Congresso atualmente, porque não melhoraria muito se a gente colocasse, ao invés do sistema proporcional de lista aberta, de lista fechada. Porque aí o eleitor vai ter menos controle ainda. Eu estava vendo outro dia no site da Transparência a proporção dos eleitores que foram, dos candidatos que foram eleitos pelas sobras. Não é muito significativo. Acho que para o Senado foi 3%. Ou seja, é um número pequeno, então não causa um desvirtuamento tão grande da vontade do eleitor. Agora, em sistemas de lista fechada, onde o eleitor não tem nem necessariamente o direito de pensar no candidato, ele tem que pensar no partido, a supervalorização dos partidos políticos, que a gente sabe que no Brasil já não são mais ideológicos há muito tempo. Mas isso é uma discussão longa também, né? Que muito poderia ser longa. até pauta de... Por isso é que o ponto maior desse todo é a questão do financiamento público. Se fizer essa reforma, mesmo sabendo que vai se buscar outras alternativas de financiamento, né, essa é a questão. Porque a campanha está lá fora, ela não é barata. Nunca é, Da né? onde E cada também vez fica mais cara. É. Cada vez fica mais E caro. tem que ter um baixa, do meu ponto de vista tem que ter um baixa nisso aí, porque aí não há uma competição de igual para igual. Na verdade, as pessoas estão mais preocupadas ou no mais apresentável, ou no que é mais palatável, ou no produto melhor, que na verdade tem os marqueteiros para vender aquele produto. E isso não pode ser dessa forma, é uma discussão muito mais profunda. Chegamos ao final de mais esse bloco. Estamos no canal 8 da Via Cabo, na Multi TV. Estamos no programa Opinião em Debate. Próximo bloco nós vamos discutir as soluções, pelo menos os caminhos para ela. Voltamos já.